hoje eu vim aqui criar polêmica. Sim, vamos falar sobre a morte de Kurt Cobain. Foi suicídio ou não? Oi, eu sou a Flávia Romano e você está assistindo o canal Cê Tem Que Assistir. Antes de tudo, minhas redes sociais, mas é só para quando acabar o vídeo, tá? Vocês vão lá conferir. E hoje vamos falar exatamente de algo que foi polêmica por muitos anos, acredito que é polêmica até hoje, não é um caso muito resolvido, mas eu quis vir aqui falar sobre algo diferente, algo novo que a gente ainda não testou no canal. Então vamos falar da polêmica da morte do Kurt Cobain. Se vocês não conhecem, Kurt Cobain, põe aqui isso, ele era vocalista do Nirvana, ele se suicidou em 1994, mas até hoje tem pessoas que acreditam que não foi um suicídio, e sim um assassinato. Não vou dar minha opinião, eu acho. Mas eu vou contar fatos. E depois eu vou perguntar pra vocês o que vocês acham. E aí eu vou esperar vocês nos comentários, entendeu? Porque a partir de hoje já começa a premiação pros próximos que interagem aqui, igual a gente fez no vídeo passado. Se você não sabe o que eu tô falando, vai no vídeo anterior da nossa retrospectiva, que vocês vão entender, vocês vão entender. Antes da gente comentar os fatos sobre a morte do Kurt, eu quero falar sobre fontes. Onde que eu descobri isso? Fontes da minha cabeça. Não, tô brincando. Não é fontes da minha cabeça, não. Eu peguei de alguns sites, eu vou vir aqui falar os sites. Por quê? Acontece muito de vocês falarem, Flá, você fez uma informação errada, você falou alguma coisa errada. Vai acontecer, tá? Vai acontecer. É normal na rotina da Flávia. Mas, mesmo assim, eu quero garantir as fontes aqui. Eu peguei no Wikipedia. Eu sei, vocês já me avisaram que não é pra pegar no Wikipedia. Mas eu pego. E também peguei pelo site da revista Rolling Stones, tá? Uma coisa, aí vai para os fãs de Nirvana. No site do Wikipedia, diz que a morte dele foi dia 5 de abril de 1994. No site Rolling Stones fala dia 14 de abril de 1994. E ainda, ó, no Wikipedia fala que o corpo dele foi encontrado no dia 8, porque o corpo do Kurt é encontrado 3 dias depois da morte dele. Então, pelo Wikipedia seria dia 5 e encontrado dia 8 de abril de 94. Me confirmei isso. Também entrei no site oficial do Nirvana, que é nirvana.com. Como é uma banda que acabou depois da morte, tudo, a gente não encontra muitos sites oficiais. Mas ainda tem o site nirvana.com. Entrei, dei uma fuçada lá, mas o site não menciona nenhuma data do suicídio do Kurt. Então, por favor, fãs de Nirvana, me corrijam, que agora eu tô pedindo. E se você falar... eu sou fã do Nirvana, eu sei o que você vai falar e você está completamente errado. Eu também fui. Tenho provas. Olha, gente, em minha defesa eu tinha 14 anos, eu não ligava pra aparência, eu era praticamente um moleque. Vamos lá. Primeiro, pra quem nunca ouviu falar em Nirvana, pelo amor de Deus. O Kurt foi vocalista do Nirvana, como eu já mencionei. Eles fizeram muito sucesso na década de 90. Eu nasci em... Ai, gente, lá foi eu contar a minha idade. Eu nasci em 1990, cravado. Então eu tenho 32 anos. E eu, quando o Kurt morreu, ou se matou, se foi assassinado, Deus sabe, eu tinha 4 anos, então eu não tinha essa influência tão grande, né, do Nirvana. Porém, eu lembro de ler revistas sobre, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu lembro de coisas que eu nem achei no site. Lembra quando eu disse que esse canal é sobre música, mas músicas de estilos que eu conheço? Exatamente por isso. Eu fiz várias pesquisas pelo site da Rolling Stones, até procurei em outros lugares, mas onde eu não peguei não peguei nenhuma informação, por isso que eu não citei a fonte aqui. Entrei no site da Nirvana, entrei no Wikipedia, no Google, procurei várias coisas e muita coisa eu lembrava das matérias que eu via, revistas que eu via na minha época de adolescência. Então por isso que eu falo que eu prefiro falar sobre músicas e bandas e estilos que eu conheça, porque aí eu tenho essas referências, eu tenho essas
esses flashes de memória. E um flash de memória também, fãs de Nirvana, vem aqui me falar se eu tô muito louca, mas quando Kurt se matou em abril de 1994, alguns fãs cometeram suicídio também porque não aceitaram a morte do Kurt. Isso eu não encontrei em lugar nenhum, é coisa que eu lembro. Eu lembro muito de falarem que fãs se mataram. E eu tive muita influência do Nirvana. Eu tive quase realização de sonho, porque eu queria muito assistir o Kurt cantar, é impossível. Mas o meu quase Nirvana foi quando eu assisti o Foo Fighters. Pra quem não sabe, o Dave Grohl, ele era baterista do Nirvana e hoje ele é vocalista do Foo Fighters. Eu fui assistir o Foo Fighters e eu tava, assim, esperançosa pra eles cantarem alguma música do Nirvana, mas ele não cantou. Mas ele avisou. Ele deu entrevista assim que ele chegou ao Brasil e ele falou que ele não tinha pretensão de cantar nenhuma música do Nirvana. Ele iria cantar apenas do Foo Fighters. E foi exatamente o que aconteceu. Eu ainda não fiz o vídeo sobre a experiência desse show, porque eu tô sem as fotos desse show. Mas eu quero muito contar essa experiência pra vocês, porque eu fui no Foo Fighters, 28 de fevereiro de 2018. Eu fui assistir por causa do Dave Grohl e foi incrível, foi um show sensacional. É uma experiência que eu quero contar pra vocês, beleza? O Kurt, ele foi encontrado sem vida, que nem eu disse pra vocês, 3 dias após a morte dele, da seguinte forma. Ele foi encontrado com uma espingarda ao lado dele, um ferimento na sua cabeça e uma carta de suicídio. Então, muito se concluiu ali na hora que foi um suicídio. Porque na carta, ele fala muito sobre a morte dele. Porém, não tem como você comprovar, porque não tinha ninguém. Diz que ele fez tudo aquilo sozinho. Mas aí tem a teoria de que talvez a ex-esposa dele, a Courtney Love, estaria ali e teria ajudado ou até feito tudo aquilo. Temos provas? Não. Então eu só vou contar fatos. Segundo fato, existe a carta de suicídio, a carta foi divulgada pra imprensa. Su, põe aqui, ó. Ai, que susto! Depois do meu mini infarto, isso é o celular do meu pai tocando. Olha, meio surdo. Su, coloca a carta aqui de suicídio do Kurt. A foto vai estar em inglês, óbvio, a carta, mas vocês encontram facilmente essa carta traduzida, tá? Eu lembro que eu tinha uma revista do Nirvana, eu tenho certeza que eu não joguei fora, eu devo ter em algum lugar. E nessa revista tinha a carta de suicídio e tinha a tradução da carta. Então eu lembro que eu li a carta dele. É uma carta bem triste, emocionante e ao mesmo tempo muito pessoal, sabe? O que ele tá sentindo ali naquele momento. Tem muitas teorias se ele escreveu mesmo essa carta ou não. Pode ser que ela tenha alterado alguma coisa, mandado ele escrever alguma coisa, porque tem essas teorias também. Mas assim, como fã, como uma pessoa que foi muito fã deles, eu acho que em boa parte ali ele tava sentindo aquilo mesmo, sabe? Outra coisa que também eu não achei em nenhum lugar, mas que eu lembro de ler numa revista ou em algum outro lugar, que ele tinha mencionado em uma entrevista que quando criança, ele nunca foi uma pessoa assim, uma criança de ter muitos amigos. Ele tinha amigos imaginários. E esse amigo imaginário, ele foi criando uma relação com esse amigo. E eu acho que ele falou isso pro amigo, depois ele falou isso na entrevista. Isso criança, tá? Que ele iria ser um cantor de rock muito famoso e que ele iria morrer cedo. Então, tudo isso faz com que eu acredite que a carta seja dele. Tem como comprovar? Também não. Vocês já vão ver. A mulher dele era a Courtney Love. Foi uma fotinha da Courtney aqui, Su. A Courtney e o Kurt, eles eram muito famosos por se drogarem juntos e aplicarem um no outro, porque eles eram muito viciados em heroína. Eles viviam doidões. Com isso, criou-se também muito da teoria de que ela estaria envolvida com a morte dele. Quando ele foi encontrado, ela falou que ele já teria tentado se matar antes. Muita gente questionou, mas eu tô falando que eu ia dar minha opinião e tô dando. Não aguento. Eu, como uma pessoa que consumiu muito coisa do Nirvana, eu acho que ele poderia ter tentado se matar outras vezes, sim. Ele já foi em várias clínicas de reabilitação, ele já fugiu de clínicas de reabilitação, então eu acho que ele era capaz de fazer isso com ele mesmo. Então essa parte da Courtney, eu não acredito que ela mentiria. Mas se ela mentiu, gente, também eu acho que eu não vou ficar surpresa. Porque a história dos dois é uma loucura. O Kurt, ele faz parte do Clube dos 27. Se vocês não sabem o que é o Clube dos 27, eu até falei com a Suda a gente fazer um vídeo sobre o Clube dos 27. Quem é roqueiro raiz sabe o que eu tô falando. Clube dos 27 são cantores
que infelizmente faleceram nessa idade. E o Kurt está no Clube dos 27. Só pra vocês terem uma noção, pra quem não conhece, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, todos esses aos 27 anos. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre o Clube dos 27. Coloca aqui pra mim. Agora vamos para alguns outros fatos. Coloquei aqui pra vocês todos os fatos que temos que ele poderia ter cometido um suicídio. As questões da carta, as questões que eu falei de lembrar que ele falava que ele ia morrer cedo, as tentativas de suicídio, as clínicas de reabilitação, essa questão de se drogar muito. Então, tudo isso faz crer que foi um suicídio. Agora vamos aos fatos de que não foi um suicídio. Primeira coisa, existe um detetive, o nome dele é Tom Grant. Peguei isso na Rolling Stones. Ele acredita na teoria de que o Kurt foi assassinado pela Courtney Love. Eu não sei, na teoria que eu acredito, tem hora que eu acredito que é um suicídio, tem hora que eu acredito que é um assassinato. Não tem provas concretas de que ela fez isso ou que um terceiro fez isso, mas, novamente, não se surpreenda se um dia isso for provado. Escuta! E observação, ele é um detetive contratado pela Courtney Love pra investigar tudo isso, e ele desconfia da Courtney Love. Loucura. Mas vamos lá. Por que ele acredita que ela pode ter sido a mandante ou a que cometeu ou até que tinha mais de uma pessoa ali? Primeiro fato. A carta tinha indícios que ele queria deixar a Courtney Love. Tem isso na carta. Leiam a carta pra quem nunca leu essa carta de suicídio dele. Que ele queria deixar Seattle, que é a cidade onde ele morava, e que ele queria deixar a indústria da música. Lembra aquela história de que ele queria fazer muito sucesso e uma hora simplesmente desaparecer? Então ele começou a cogitar sair da indústria da música. E somente no final da carta tem as questões sobre o suicídio. Então muitas teorias, aí é teoria, tá? O fato é esse. Uma teoria muito forte entre os fãs é que ela estaria ali com ele, deixou ele escrever uma boa parte e depois ditou ou forçou ele a escrever o restante, que seria esse final, que seria a parte do suicídio. Então, ela encontrou a carta, talvez aí semi-escrita, e fez com que ele escrevesse o restante. Não é algo provado, então é só uma teoria por enquanto. Outro fato, a questão da letra dele. Gente, isso aqui eu encontrei porque eu tinha certeza, quando eu tava fazendo roteiro, eu tinha certeza que tava provado que a letra era dele. Existe esse fato que alguns especialistas realmente concluíram que a letra dele. Porém, alguns peritos deram como inconclusivo. Eu acredito que ele tenha escrito a carta e se ele foi forçado, ele escreveu com a própria mão. Então eu acredito que a letra seja dele mesmo, mas alguns peritos deram como inconclusivo. Cara, eu falei que eu tô chateada comigo mesmo. Próximo fato. Existe uma série. Eu nunca vi essa série. Se alguém souber... Ah, Flávia, eu assisti tal. Vem me colocar aqui nos comentários o que vocês acharam e onde tem a série, porque eu quero assistir. É uma série que chama Kurt Cobain Was Murdered. Em tradução livre, Kurt Cobain foi morto. Ou foi assassinado, desculpa. Ela é feita por Richard Lee e ela apontou algumas contradições em tudo que a polícia falou sobre esse caso do Kurt. Mas eles nunca obtiveram nenhuma resposta. Então eles mostraram algumas coisas que a polícia estava completamente errada e a polícia simplesmente ignorou eles. Os policiais e até o empresário do Nirvana desmentiram todas as teorias e todas as acusações que eles fizeram e mantiveram a morte do Kurt como suicídio. E a família aceitou essa versão. É por isso que eu falo, eu acredito que isso nunca vai ser provado. Como a família falou, não, beleza, foi suicídio, não tem por que mexer. Ah, os fãs podem ir atrás. Pode ir atrás. Mas eu acho que se a família fosse atrás, isso teria sido resolvido há muito tempo. Mais uma parte da família é a Courtney Love. E se ela não quer ir atrás, talvez podemos desconfiar. Tem até um negócio que eu não pus aqui, mas tem um negócio que fala que quando ele sumiu, porque ele foge da reabilitação, ele vai pra casa, porém, acho que antes ele dá uma enrolada, então ninguém sabe exatamente onde ele tá. 3 dias depois, ele é encontrado morto na casa. E uma das coisas fáceis pra rastrear uma pessoa é pelo cartão de crédito. E ela fez com que não fosse usado o cartão de crédito para rastrear. Ela pediu para que o cartão fosse bloqueado e não usasse esse tipo de situação para rastrear uma pessoa. Por que ela fez isso? Então, muitas coisas também tem contra ela. E um fato que eu acho que é o mais provável para provar que ele foi assassinado. Eu deixei por último, óbvio.
Ele tinha um nível de heroína muito alta no corpo. Quando você injeta algum tipo de droga no seu corpo, existe a quantidade que vai te deixar doidão e existe a quantidade que te mata. O Kurt tinha 3 vezes essa quantidade letal de drogas. Então é humanamente impossível ele ter se injetado aquilo. Isso prova que tinha alguém lá com ele. Agora, era Courtney? Não sabemos. Era alguém que ele pediu aquilo pra fazer pra ele, ele já tinha feito tudo? Ou foi alguém que injetou a droga pra forjar um suicídio e depois o matou? Pronto, já tinha matado, né? Mas depois fez o tiro pra provar um suicídio. São todas teorias que não sabemos exatamente o fato, né, concreto do que aconteceu, mas todos esses indícios são muito fortes pra provar a teoria que não foi suicídio. Mas como a polícia largou a mão, a família largou a mão e o empresário largou a mão, acho difícil esse caso ser resolvido. E, gente, é isso todos os fatos que tem sobre a morte do Kurt. E eu quero agora, de verdade, toda a interação de vocês. O que vocês acham? Vocês acham... Não, Fá, eu acredito que foi suicídio mesmo. Ele deu um jeito de se drogar naquele jeito. A Courtney sempre foi muito louca e nem pensou no negócio do cartão de crédito. Contratou um detetive e tudo mais. Ou vocês falaram... Para, olha os fatos. Foi assassinato. E aí, gente, o que vocês acham? Coloca aqui nos comentários pra mim. Eu já dei todas as minhas opiniões possíveis, como uma pessoa que acompanhou muito a carreira deles. Eu só sinto muito de ele ter ido dessa forma, que mexeu com muitos fãs, mexe com os fãs até hoje. E também pela questão de, tipo, como eu nasci em 90, eu era muito nova quando ele faleceu, eu não tive nem a chance de gostar dele para depois conhecê-lo. Eu gostei, mas infelizmente não consegui conhecê-lo, e são coisas que a gente simplesmente tem que aceitar. É isso, espero os comentários de vocês, espero vocês me falando se vocês gostam desses vídeos contando polêmicas do mundo da música, lembrando que não só de rock, mas a morte do Kurt é uma coisa muito forte pra mim, então eu quis vir contar porque eu saberia dar minha opinião, mesmo não querendo dar. E se vocês curtiram esse estilo, eu faço novos vídeos. Então vem aqui, me deixa aqui nos comentários pra gente ter um norte de como seguir o canal aqui pra vocês. Novamente, Su, coloca aqui as minhas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.